Olá, professoras incríveis. Eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. E o tema da nossa live de hoje é engajamento e diversão, transformando atividades para as crianças com desafios comportamentais, porque nós estamos sempre diante de crianças que nos desafiam, né? Quando elas apresentam comportamentos que não são aparentemente comuns à nossa prática pedagógica. Por isso que o nosso tema de hoje é esse: engajamento e diversão, transformando atividades para crianças com desafios comportamentais. Você é uma professora que enfrenta desafios a lidar com esses comportamentos desafiadores em sala de aula? Isso é uma perguntinha, né? Sente que falta suporte ou ideias práticas para tornar as suas atividades mais envolventes, talvez mais atraentes para essas crianças com comportamentos difíceis? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem um desafio de ter essas crianças na sala de aula, muitas vezes elas se opõem a fazer as atividades, elas não querem, elas não gostam daquilo que você propõe. E aí são dois desafios, né? Fazer atividades que realmente envolvam essas crianças e mudar o comportamento delas. Então, se você passa por essa dificuldade, eu entendo. E eu estou aqui, né, para ajudar vocês. Para mim, sempre foi um desafio trabalhar com crianças que não, entre aspas, obedeciam, que se levantavam da sala, falavam o tempo todo, né? Algumas me desafiavam. Então, nessa live, eu vou explorar algumas estratégias práticas que eu sempre utilizei, e isso para aumentar o engajamento e a diversão nas atividades escolares. Porque uma coisa eu percebia, né? Quando as atividades elas eram mais assim envolventes, mais dinâmicas, ou mesmo com alguma atividade física junto, um movimento, isso garantia um ambiente de aprendizagem mais positivo, mais inclusivo para essas crianças, né, que apresentam desafios comportamentais. Agora, eu tenho um alerta para falar antes das estratégias. Quem vai copiar as estratégias já corre para pegar lápis, papel para copiar, para já colocar essas ideias em prática já essa semana. Mas antes eu vou fazer um alerta para vocês. Quando você está na sala de aula e se propõe a ensinar, independente do comprometimento, você precisa colocar um dinamismo na sala de aula. Porque hoje as crianças estão diferentes. Vocês já notaram isso? Elas são mais elétricas, impulsivas e até opositoras. Elas não conseguem ficar tanto tempo paradas esperando uma atividade, por exemplo, né? Elas não conseguem se concentrar numa única atividade por um longo tempo. Isso tudo faz com que elas apresentem comportamentos indesejados. Então, se você tem uma sala de aula e você precisa que realmente as crianças permaneçam quietas por, às vezes, 5 minutos, sem fazer nada, porque você ainda está preparando o material, esses 5 minutos para elas é uma eternidade. Elas vão começar a te incomodar. Então, o alerta é a gente evitar, né, esse momento de não fazer nada, por exemplo. Que daí, olha só, imagine você preparando lá o material, botando alguma coisa ainda, e uma criança gritando, se jogando no chão, batendo com o pé na porta, jogando a agenda na cabeça do outro colega. Então, assim, ó, se essas crianças que estão tendo esse comportamento, elas têm um diagnóstico de TOD, TDAH ou TEA, você precisa mudar a sua prática pedagógica, o seu planejamento de aula. E aí eu vou dizer o seguinte: as estratégias que eu vou falar hoje aqui
são estratégias exclusivas para o ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Certo? Então, do 1º ao 5º ano, é a live de hoje, é para as estratégias que eu separei para esse perfil de crianças. Então, se você está dentro de uma sala dessa, com esse tipo de criança, TOD, TDAH e TEA, então eu quero te dar uma regra. Essa regra, ela tem que compor o teu planejamento. Você vai fazer o planejamento, seu planejamento, ou mesmo amanhã, o planejamento já está pronto, né? Subentende-se? Mas você vai colocar essa logística dentro do teu planejamento. Então, você vai fazer uma atividade escolar de 20 minutos. Pode ser uma explicação, pode ser uma leitura, pode ser uma atividade escrita, não interessa. 20 minutos a criança tem que ficar ali concentrada fazendo atividade. E aí, passou 20 minutos, você vai ter que dar uma pausa ativa, que é um intervalo mais ou menos de uns 2 minutos, onde você vai propor para essa criança uma atividade física. E não é só para aquela que tem TDAH, até, não, para a turma toda. Porque isso é bom para a turma toda. O nosso cérebro, a cada 20 minutos, ele manda uma mensagem para outra coisa qualquer. Se mova, lembre de não sei do que, escreva tal coisa que não tem nada a ver com o que você está fazendo. É só você testar que você vai ver. E numa criança com TDAH, TOD e TEA, isso é uma necessidade neurológica. Ela precisa, a cada 20 minutos, fazer uma atividade. Um intervalinho para fazer uma atividade. Então, assim, todas as atividades, o teu dia, né? Você vai separar atividades para fazer nesse intervalo de 2 minutos. Imagina, às vezes você perde 40 minutos mandando eles para de falar, quieto, senta, não faz, não cutuca teu amigo, não incomoda, vou chamar tua mãe, vou botar na secretaria. Você perde um tempão na sua hora, reclamando. Mais de 5 minutos reclamando com a turma inteira. Então, é melhor você fazer uma atividade de 20 minutos e dar um intervalo de 2 minutos para fazer uma atividade. E aí você pode fazer uma atividade de tudo quanto é jeito. Você pode fazer uma atividade que seja uma brincadeira, um exercício físico, um polichinelo, um morto-vivo, uma imitação de animais, não importa. Esse intervalo, essa pausa ativa, o que é pausa ativa? É uma pausa da atividade que você estava fazendo para as crianças mexerem com o seu corpo. Pode ser uma atividade de yoga, né, uma imitação, qualquer coisa que você saiba fazer. Isso é muito importante. Uma música cantada que mexa com o corpo, beleza. Vale tudo, desde que a criança se mova em 2 minutos. Isso vale para todas as crianças. Só essa informação, esse alerta que eu estou dando aqui, essa regra, né, não é alerta, é uma regra. Se você instituir essa regra no seu planejamento, o comportamento das crianças vão melhorar mais de 80%. Aí 20% fica por tua conta, né? O encantamento para explicar o conteúdo, tá? Agora, se você diz assim, Isabel, pois é, né? Lá na minha escola não vão deixar eu fazer isso. Tá, então você vai mudar o seu planejamento com algumas brincadeiras que vão ser feitas com a turma inteira. Essas brincadeiras, elas são proporcionais, são propositais, né? Para as crianças com TDAH, TEA e TOD, mas também para todos os coleguinhas da sala. Uma dessas brincadeiras, aliás, eu vou dar 3 brincadeiras, e essas 3 brincadeiras aqui, elas vão trabalhar assim, ó, como foco, modelagem e imitação. É um modelo que você dá para a criança, para ela imitar, né? É um modelo realmente para ser copiado. Então, veja bem, qual é a atividade? Brincadeira de imitação, tá? E você pode brincar, por exemplo, qualquer jogo de imitação, mas pode ser jogo de imitar movimentos. Vamos pensar assim. Aí, esse jogo pode envolver
o teatrinho de fantoche, né? Você vai preparar a história para contar a história, e você vai contar essa história e na fala, cada movimento, cada ação que os personagens fizerem, as crianças vão ter que imitar o movimento que o personagem fez. Então, por exemplo, você está narrando lá, tem uma história pequena, né? Mas também pode ser a própria história do livro de língua portuguesa. Isso é uma narração. Se você está narrando, o João saiu de carro, todo mundo imitando o carro. E no meio da estrada o pneu furou. Então, esses movimentos da história, você vai contando, vai sendo o modelo e as crianças vão copiando. Então, faça uma história simples. Certo? Então, olha só, você está contando a história, as crianças estão imitando. Beleza. Você só precisa preparar a história e os personagens, né? Fazer os movimentos e as crianças vão imitar. Nesse momento, quando elas estão mexendo com o corpo, elas podem, inclusive, escutar a história em pé, né, para poder fazer os movimentos. Primeiro, elas vão lembrar dessa história e você, ao final da história, ou até durante a história, você pode fazer pequenos comentários que eles servem de reforço positivo, especialmente para criança com TDAH, TEA e TOD. Dizendo assim, ó, você foi muito ótimo, você foi ótimo, imitando o porquinho, imitando o lobo, imitando o carro, muito bem, adorei. Esse feedback para essas crianças é muito importante, tá? Então, vai contar uma história, seja de língua portuguesa ou de literatura, não precisa contar sentado e todo mundo escutar. Não, aproveita esse momento para botar as crianças a fazer o movimento. E é muito engraçado, elas gostam, né? Elas nunca mais vão esquecer dessa história. Vocês, talvez da região aí de vocês, tem um jogo chamado Faça o que o mestre mandar. Vocês são o mestre, né? Então, a professora, ela realiza uma série de movimentos para a criança imitar. Então, por exemplo, você pode fazer, explica para a criança, né? Olha, todo movimento que eu fizer, vocês vão imitar. Então, você pode bater palmas 3 vezes, ficar em pé e bater palma 3 vezes, eles vão imitar. A criança copia exatamente o que foi feito. Mas você vai aumentando a complexidade dessa sequência. Então, você pode bater 2 vezes a mão, levantar, bater outra. Pode bater uma, abrir o braço, bater outra. Então, você vai tornando essa sequência de movimentos mais complexa. E elas ficam atentas, né? Você vai ter atenção delas, claro. E elas vão rir, e elas vão gritar, e elas vão falar alto. Esse é o momento. Esse é o momento daqueles 2 minutos, 3 minutos que você vai fazer uma atividade física. É no intervalo da atividade escolar. E como um reforço positivo, você vai elogiar aquelas crianças. Viu? Você conseguiu. Vamos tentar outro movimento. Olha só. Isso é importante. Você está fazendo essas atividades com a turma toda, mas teu objetivo é aquela criança com TDAH, TEA, TOD, certo? Você também pode fazer uma pequena sessão de dança, né? Uma dancinha. Tem tantas músicas, inclusive músicas religiosas, que dá para usar na escola, né? De levantar o braço, mexer a cabeça, mexer o ombro, até brincadeiras, músicas cantadas, né? Tem a ciranda cantada, que tem bastante músicas que apresentam movimentos, você pode baixar da internet também. É muito importante. Então, escolha a música, se divirta com a música, né? Ensine alguns movimentos simples, a criança vai imitar,
E você vai oferecer elogios da imitação correta. Olha, ótimo, você está dançando muito bem, gostei. Viram? Então, se você. Ai, vou parar minha disciplina, vou parar meu conteúdo, porque deu 20 minutos para fazer o quê? Contar uma história, dançar, fazer um movimento qualquer. Isso pode durar de 2 a 5 minutos. Geralmente em 2, 3 minutos já deu. E essa sua ação foi uma resposta para o corpo dessa criança que precisava do movimento. Então você antecipou isso. Porque essa saída do menino da carteira para cutucar o outro é uma necessidade neurológica. Ele tem TDAH, ele não consegue ficar muito tempo concentrado fazendo uma única atividade. Entendeu? Por exemplo, criança com TOD, quando é uma atividade muito longa, ele começa a ficar ansioso, tem mais possibilidade dele errar e se frustrar e entrar em erupção, né? Que a gente diz, né? Entrar em erupção. Começar a fazer a oposição o tempo todo, porque ele não tolera a frustração. Criança TEA, com sensibilidade sensorial de propriocepção, ele busca o movimento, por isso que ele anda o tempo todo dentro da sala. Porque ele, quando está ansioso, não sente o corpo. Então, ele vai buscar andar pela sala para sentir o seu corpo. Se você antecipa tudo isso com brincadeiras, você consegue o engajamento e a diversão com essas crianças e melhora o comportamento delas. É claro. Nenhuma brincadeira passa tempo. A gente sabe. Nós que somos professoras comprometidas, qualquer ação que a gente faça, ela tem intencionalidade. E qual é a nossa intencionalidade agora? É realmente ter o engajamento, a diversão e acalmar essas crianças. Como é que a gente acalma alguém? Liberando a ansiedade. Como é que libera a ansiedade? O movimento é uma das estratégias. Então, você sempre vai antecipar. Então, já sabe, a cada 20 minutos, faz uma atividade física. Gostaram? Anotaram? Claro que vocês devem ter ideias muito melhores do que as minhas, mas vocês têm que usar. Aqui eu trouxe 3 ideias para quem não tem nem ideia do que fazer. Então, faça isso. Ao invés de simplesmente contar uma história, não conta história, gente. As crianças ficam em pé e elas vão vivenciando a história. Aí o menino pulou, eles pulam. E ele caiu, eles caem. E ele pegou uma coisa, uma fruta da árvore, as crianças pegam. Então, isso é mexer com o corpo, né? Ou simplesmente uma brincadeira de imitação. E essa última que eu falei é de dançar, certo? Agora sim, eu quero falar para vocês também que uma rotina bem estruturada é muito bom. Essas crianças, elas precisam do movimento, vocês já sabem disso. Então, permanecer 4 horas dentro da sala de aula não é nada produtivo para elas. Então, se eu estou trabalhando do 1º ao 5º ano, eu tenho, gente, vamos pensar à tarde, né? Eu tenho a tarde inteira para fazer muitas coisas. Vamos pensar, eu vou dar alguns exemplos aqui, como você pode estruturar uma rotina, né? Por exemplo, tem uma atividade de jardinagem. Ah, querem ir lá na horta plantar feijão, plantar uma mudinha. Ensine as crianças a plantar. Esse é o tema da sala de aula. E eles vão seguir uma rotina estruturada. Então, você cria uma rotina visual. O que é isso? É criar um gráfico visual com o passo a passo. Que seria pegar a semente, pegar um vaso, encher o vaso de terra, fazer um furinho, encher o vaso de terra, fazer um furinho bem no meio, com o dedo, botar a semente, colocar na sombra, regar e deu. Ou botar no sol, dependendo da planta, né?
Então, assim, estão vendo? Vocês vão fazendo uma rotina estruturada. Olha quantos movimentos tiveram que ser feitos aqui. A criança foi lá, não deixa nada perto dela, deixa lá no cantinho, ó, lá está a semente, lá está o vasinho, lá está o potinho, lá está a água. E a criança vai fazer esse movimento. Vocês estão ensinando ciências. Tu não fica ensinando ciências dentro da sala de aula e querer que os alunos fiquem quietos o tempo todo, te ouvindo. Vivencia a ciência. Essas crianças vão amar fazer todos esses movimentos. Então, você fez essa rotina visual do passo a passo que precisa, né? Mostre para essa criança o passo a passo. E assim, sempre que você for plantar algo, siga a mesma sequência. E o que você pode falar para essa criança que plantou? Reforce positivamente isso que ela fez. Muito bem, você plantou a semente direitinho, que legal. Vamos pensar numa estratégia, aula de arte, né? Uma sessão de arte. Organize uma sessão de arte, onde a criança consegue ver uma sequência para completar um desenho, uma sequência para fazer um desenho. Por exemplo, aqui, geralmente na minha escola, tem um capítulo lá da apostila que traz a obra, algumas obras da Tarsila do Amaral. Então, geralmente, a professora não trabalha isso dentro de sala de aula. Ela sai com as crianças. E aí ela faz lá a ação dos operários, ela coloca revistas, ela coloca cola, ela coloca folha, tudo que eles vão usar. Faz a sequência, e aí ela vai dizer, agora nós vamos reproduzir essa tela. Aí as crianças vão recortar as cabeças das pessoas para fazer o mesmo quadro. Então, essa criação dessa rotina visual, com o passo a passo, como a criança vai escolher os desenhos, né? Como é que ela vai recortar, o que ela vai fazer primeiro, é muito importante, porque tem um passo a passo, e esse passo a passo é que vai guiar essa criança. Mostre para essa criança esse passo a passo, explique como fazer, e sempre que você for fazer a aula de artes, siga uma sequência. Porque às vezes você vem lá o livrinho de arte, vamos fazer tal coisa. Mas talvez para alguma criança que seja mais criativa, ela faz rapidinho. Mas para aquela criança que não sabe nem por onde começar, ela precisa de um passo a passo. Se for para desenhar a figura humana, desenha uma figura humana. Tem gente que desenha rápido, tem outro que não sabe nem por onde começar. Então, essa sequência, que eu chamo de rotina visual, encadeada, é muito pertinente. E você sempre, a cada atividade que a criança fizer, você vai dar elogios. Que lindo que ficou a tua obra de arte. Você escolheu imagens muito bonitas. Tá lindo. Então, veja só. Se você consegue tirar a criança do livro didático e propor uma atividade mais dinâmica, isso vai melhorar a concentração, vai melhorar a atenção, ela vai lembrar no dia seguinte, e a atividade vai ser maravilhosa, vai ser uma atividade livre. Eu gosto muito, né? Eu sempre digo para as professoras da minha escola, meu Deus, vocês passaram a semana inteira enfornado na sala de aula. Para que isso? Para que ler uma história dentro de sala de aula, porque não pode ler fora? Por que não pode fazer um trabalho de arte fora, no chão? Faça no chão da sala. Não precisa usar carteira, faça no chão. As crianças amam ficar com a barriga no chão, né? Agora, você pode também utilizar algumas estratégias de mediação cognitiva, né? Para quem já sabe. Por exemplo, vocês podem utilizar também jogos. Os jogos, eles enfatizam muito essa questão de esperar a sua vez.
Pode ser um jogo de matemática? Pode. Pode ser um jogo de português? Pode. Pode ser um jogo, o jogo da torre, né? Que é um joguinho bem famosinho aí, para a gente ir tirando as pecinhas e botando em cima? Pode. Mas como é que se brinca com esse jogo? Zé, eu vou ficar jogando direto? Não, gente. Use o jogo como um pretexto para ensinar aquilo que você quer. Então, as crianças estão jogando, elas vão marcando a pontuação. O jogo da torre, por exemplo, que é esse que aparece. Opa, aparece. Opa, deixa eu ver. Aparece lá, ó, atrás daquele cachorrinho. O jogo da torre, o que acontece? Você pode numerar cada pecinha daquela. A criança vai tirando e depois ela vai somar, né? Os números que ela tirou. Ela vai tirando, botando em cima, mas antes anota. Então, os jogos é uma forma de você trabalhar o conteúdo, ter o engajamento das crianças. Isso é muito bom, tá? Uma outra maneira de deixar a sua aula mais dinâmica, as crianças mais engajadas, é contar histórias, mas não é igual àquela outra que eu falei para fazer os movimentos. É contar histórias interativas, ou seja, você está contando a história, mas pede para as crianças participarem da história. São histórias que as crianças não sabem ainda, né? Historinhas inéditas, vamos pensar. Elas apenas fazem uma ideia do que pode acontecer. Então, você não vai separar a historinha, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, porque isso ela já sabe. Ela já sabe o que vai acontecer. Então, você vai escolher uma história que as crianças ainda não conhecem. Então, você vai começar a contar a história e daqui a pouco você vai dizer: e o que será que acontece agora? O que será que vai acontecer com esse menino agora? O que será que ele fez? O que será que vai acontecer? Então, o que será? A gente chama isso de perguntas antecipatórias. Olha, veja bem, você está contando a história, a criança está raciocinando aquela história. E, de repente, vem uma outra coisa. O que será que vai acontecer? Nesse momento, o cérebro, ele dá um basta. Naquela história, ele começa a pensar em outra coisa. Isso também é muito bom. Trabalhar com perguntas antecipatórias. O que será agora que vai acontecer? Então, cada criança levanta uma hipótese. Então, assim, as perguntas antecipatórias, elas incentivam a criança a pensar em situações semelhantes, em situações da sua própria vida, em casos que já aconteceram. E isso a gente chama de critério de transcendência. O critério de mediação de transcendência é quando a sua criança relaciona aquilo que está fazendo com alguma experiência anterior que ela já teve, ou com uma hipótese, com uma abstração, algo que pode acontecer. Então, à medida em que você vai contando a história, você vai trazendo essas perguntas antecipatórias. Antecipa a história, né? Você não contou, você está tentando antecipar para ver quem acerta. E aí você vai contando, e aquilo que foi que a criança levantou de hipótese vai sendo confirmada ou refutada, né? Então, vai. E isso é muito divertido, as crianças gostam muito. O objetivo é realmente a criança ampliar o seu aprendizado. Isso é muito bom. Tem uma outra brincadeira que eu gosto muito, chama brincadeira de espelho, onde aí eu já sugiro essa brincadeira que ela seja feita só em consultórios, porque a gente atende a criança individualmente, né? Então a criança e o adulto elas ficam na frente a frente, e aí o adulto faz um movimento e a criança copia, como se fosse um espelho, certo? Na sala de aula também dá, só que daí vai ter que ser criança com criança, e às vezes as crianças com criança, elas não vão fazer bem certo aquilo que você está pedindo,
né? Então, quando você está fazendo atendimentos individuais, essa brincadeira é muito legal. E aí, você pode começar com movimentos simples, levantando a mão, balançando a cabeça, e vai, e a criança vai te copiar. Tudo que a criança fizer de certo, você sempre vai deixar o seu feedback positivo. Você está fazendo isso muito bem, gostei muito, você é meu espelho, tá? Isso é muito bom, gente. Muito bom mesmo. O que eu posso tirar de síntese hoje do nosso encontro? Você tem que dar um intervalo a cada 20 minutos. Dê um intervalo de 2 a 5 minutos. E nesses intervalos, vocês vão fazer atividades onde as crianças possam mexer com o seu corpo, sair da carteira. Isso eu estou falando para vocês porque eu tenho evidências científicas de que isso funciona, de que isso acalma o cérebro, diminui a ansiedade, aumenta a concentração e a atenção das crianças. Então, utilizem. E não queiram exigir das crianças TEA, TDAH e TOD que elas permaneçam 4 horas sentadas na carteira, olhando para frente, fazendo as atividades que você propõe, porque isso é quase impossível para elas. Elas precisam do movimento. Então, a cada 20 minutos, você faça uma atividade de movimento. Por favor, coloque em prática essas atividades. São tudo atividades simples, mas agora elas vão ser intencionais para controlar as crianças. Não deixe para o final da aula. Ó, não faça isso. Ó. Se vocês ficarem quietinhos, no final da aula, deixe vocês brincar. Não, brinca durante a aula, a cada 20 minutos. E o rendimento vai ser muito melhor e você ainda não está reforçando, não está trabalhando com algo comportamental, né? Que é querer dominar as crianças com chantagem, com premiações. Isso não vai adiantar muito. É melhor ter um engajamento e a aula ser divertida, elas aprenderem o conteúdo e você não se estressar tanto. Porque aí você vai controlar o comportamento dessas crianças, tá bom? Ó, um beijo para todo mundo e qualquer dúvida, mande para mim, tá? Tchau, gente. Gratidão.